Então, pessoal, né, dando continuidade a conversando com Geise, né, falando sobre transtorno de humor, né, eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Então, na realidade, eu já falei o que era a depressão, que a depressão ela se caracteriza por um sentimento de tristeza profunda associado com sintomas fisiológicos e cognitivos do indivíduo. E a gente sabe que a gente tem um manual de diagnóstico, né? O DSM-4, que ele caracteriza como depressão o conjunto de sintomas que deve estar presente por no mínimo 2 semanas e causar prejuízo significativo na vida social e ocupacional dessa pessoa. Então, na realidade, a depressão não é aquela tristeza que você hoje acorda triste, né? Amanhã você dá uma melhorada, né? Isso tem que perpetuar, né? E, de uma certa forma, atrapalhar, né, a sua vida, né, profissional como social também. Então, isso quando começa a prejudicar, né, é um sinal de alerta para as pessoas procurarem ajuda. E a gente também tem, né, o CID-10, né, que ele fala que dependendo da forma como os sintomas são experimentados, a depressão ela deve ser classificada como leve, moderada ou severa. E quando a gente fala de transtorno do humor, né, as pessoas às vezes pensam que é brincadeira, mas isso não é. Eu falei que as causas são multifatoriais, tendo sua origem em fatores endógenos e exógenos. Esses fatores endógenos a gente leva em conta fatores genéticos, neurobiológicos, né? Que aí vem, que é de dentro para fora. E o exógeno são os psicossociais. Os aspectos neurobiológicos, né, na depressão, ele ocorre uma alteração bioquímica no cérebro, causada por um déficit no metabolismo da serotonina, que é o principal neurotransmissor, responsável pelo equilíbrio do humor e da sensação de bem-estar no indivíduo. Né? Então, em relação aos aspectos neurobiológicos, né, a gente não tem como a gente manipular ou a gente melhorar. E aí essa melhora, na realidade, vai ser associada à questão da medicação. E os aspectos psicossociais, né, são vários os fatores psicossociais que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. A ocorrência de eventos negativos recentes, como a questão da morte de um ente querido, a perda do trabalho, doenças. Isso tudo pode ocasionar, né, essa depressão, esse transtorno de humor. Os sintomas da depressão são variados, como eu falei, e agora eu vou detalhar eles. Então, por exemplo, humor deprimido, né, é um forte sentimento de tristeza, desesperança em relação ao futuro, falta de ânimo frente a quase todas as situações. São sintomas comuns apresentados pela pessoa deprimida. Então, esse humor deprimido, né, ele tem que perdurar por muito tempo. Não é um dia, 2, que vai significar que você está com transtorno. A perda de interesse, né, o indivíduo não apresenta desejo em realizar atividades, mesmo aquelas atividades que ele gostava anteriormente. Então, ele deixa de fazer, né, ele vai se sentindo como se estivesse com preguiça, mas não é preguiça, é sem vontade mesmo. Então, ele gostava de praticar esporte, né, lazer, né, então ele vai, de uma certa forma, ele vai diminuindo, né, essas atividades. Alterações no apetite ou no peso, né, que eu já falei também anteriormente, quando eu falei do transtorno de ansiedade, ele vai diminuindo o apetite. Ele não tem vontade de comer, de se alimentar, então ele vai reduzindo, né? Em alguns indivíduos eles têm avidez por alimentos específicos, como doces ou carboidrato, né? Aí o distúrbio do sono, né? A maioria das pessoas acometidas pela depressão apresentam insônia, com dificuldade,
na conciliação ou na manutenção desse sono. Então ela tem dificuldade, né, de dormir. Retardo ou agitação psicomotora, né, foi uma coisa também que eu falei. Há pessoas que apresentam retardo psicomotor com lentidão da fala, pensamento e atividade corporal. Em geral, nota-se a diminuição significativa do volume da voz ou da variedade de assuntos. Então a pessoa vai ficando um pouco mais lenta, né? Ou, ao contrário, ou ele tem uma agitação, né? Por outro lado, os indivíduos podem apresentar agitação psicomotora, não conseguindo se manter parados em um só lugar. Então, ou ele fica lento demais, né? Ou ele fica agitado demais, ele não consegue parar no lugar só. Um outro sintoma é a fadiga e perda de energia. É muito comum a pessoa deprimida se sentir cansada, mesmo sem ter feito esforço físico algum. Ele não fez esforço nenhum, mas ele assim, estou me sentindo tão cansado, né? Esmorecido, né? Sem vontade de fazer as coisas. Um sentimento de inutilidade ou culpa, há um forte rebaixamento da autoestima, estando o indivíduo sob a tendência de se avaliar de forma negativa, interpreta erroneamente eventos corriqueiros e de se sentir culpado, né, por adversidade de forma exacerbada. Na realidade, ele tem um sentimento de culpa, ele fica se culpando por alguma coisa. Nem ele mesmo, na realidade, ele consegue entender, né, por que ele se culpa, o porquê dessa culpa. Um outro